E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá então? Você estuda para passar em um vestibular concorrido, entra em uma conceituada universidade, estuda em tempo integral e com dedicação exclusiva durante 5 anos, com colegas de turma que em sua maioria sempre foram ou sempre estiveram entre os melhores estudantes de suas escolas de origem, seja no ensino fundamental ou no médio, provindos de diferentes cidades do seu estado e do Brasil afora. Logo que você completa a sua graduação, você sabe que ainda é muito inexperiente e já começa uma especialização em alguma abordagem específica em psicologia clínica, em algum instituto conceituado e aprovado pelos conselhos de psicologia, pois uma graduação ainda é muito pouco para o exercício minimamente competente e confiável do ofício que você escolheu. Então, você tenta ajudar as pessoas com os mais diversos dilemas existenciais e problemas os mais variados, cuja resolução ou amenização dependem da compreensão e intervenção efetiva sobre múltiplos e intricados fatores. Depois de alguns anos na labuta, tropeçando aqui e ali, ganhando pouco e percebendo que atuar como psicólogo não é tarefa muito fácil, e que você não pode sobreviver por meio da venda de ilusões ou panaceias, que você também tem um compromisso sério com a verdade e com a desmitificação de algumas técnicas ou tratamentos que são vendidos como absurdamente superiores a quaisquer outros que existem, você percebe que existe uma única resposta para todos os problemas existenciais e de interação entre os seres humanos. Uma simples hipnose de alguns minutos. Gente, se fosse assim tão simples, seria tão bom, não é verdade? O problema é que algumas pessoas que não são da área de saúde e cujo exercício profissional não é regulamentado por nenhum órgão ou conselho de classe, essas pessoas constantemente divulgam nas redes sociais coisas assim, que curam ou tratam depressão, insônia, transtornos de ansiedade e os mais variados transtornos e distúrbios humanos com apenas uma sessão de hipnose, com duração média de 20 minutos. Chegam a afirmar que em poucos minutos eles conseguem o que os psicólogos não conseguem fazer em anos de terapia. Aí você escreve isso no seu Facebook e aparece o quê? Aparecem alguns hipnotistas, esses hipnotistas que não têm formação nenhuma na área de saúde, escrevem coisas mais ou menos assim, ó. Hipnose é Uber dos psicólogos. O que o fulano, né, aí um outro fulano, o que o fulano escreveu é fato, querendo ou não, sendo psicólogo ou não. O que falta é conhecimento sobre hipnose por muitos e ver que a coisa é realmente séria. Aí outro escreve assim: hipnose é ciência e ponto. Se o psicólogo não está preparado para a sua primeira consulta e abraçar a causa, uma causa esquisita aqui, né? Ele não bota ponto em nada também, o cara. Ele escreve assim: então vai procurar outra coisa para fazer? Cujo você não tenha medo de executar. Nossa senhora, como o cara é capenga, assim, analfabetismo funcional mesmo. Cujo você não tenha medo de executar. Sou hipnólogo e tenho muito orgulho do que faço, sem medo e com ampla coragem e sem ganância. Gosto também de psicologia, mas quando a pessoa fala mal da profissão do outro, pra mim, ela não é e não vale nada. Então vamos lá, gente, vamos ver se eu tô de fato falando mal da profissão dos outros, o que é que tá acontecendo, né? Porque quem falou de fato, quem fala muitas vezes são eles, dizendo que fazem 20 minutos o que nós psicólogos não conseguimos fazer em anos. Mas vamos continuar. Então, antes que alguém comente alguma coisa parecida com esse comentário que vocês acabaram de ver, querendo dizer que eu estou sendo preconceituoso com a técnica hipnótica, que eu não conheço a técnica, que eu não tenho a menor ideia de como funciona, do que se trata, vou deixar aqui algumas coisas claras. Ponto 1. Eu domino a técnica e tenho contato prático com ela desde 2001, tendo já aplicado essa técnica da indução hipnótica por inúmeras vezes. 2. Publiquei 2 livros e revisei vários artigos científicos sobre o tema da hipnose em revistas científicas indexadas. Tenho 2 livros publicados sobre o tema, sobre hipnose, e revisei vários artigos na revisão de pares, naquela metodologia científica mesmo de revisão de pares. 3. O problema não é a hipnose, é o modo como algumas pessoas utilizam a hipnose, e tenho algumas observações então a fazer. Se você, profissional da área de saúde, não sabe fazer sem hipnose, é melhor não fazer com hipnose.
É aquela história, se você não sabe fazer uma cirurgia sem hipnose, com anestesia, com a metodologia toda específica que não demanda hipnose, é melhor não fazer com hipnose. Por que isso? Porque a hipnose é somente uma técnica auxiliar, coadjuvante, é assim que ela está classificada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelos conselhos das profissões que regulamentaram seu uso. É uma técnica auxiliar. Se sabe fazer anestesia sem hipnose, pode incursionar na tentativa de fazer com hipnose, porque a hipnose não deve ser usada como recurso único e isolado. Trata-se somente de uma técnica auxiliar, coadjuvante, dos mais variados tratamentos que já existem e que podem, em alguns casos, ter o auxílio da indução hipnótica. Em 2007, escrevi um texto do qual boa parte ainda serve de alerta. Confiram abaixo. Vamos lá. Penso que existem alguns abusos, algumas fraudes de alguns que praticam a hipnose, seja profissionalmente ou não. Ponto 1. Primeiro abuso é difundir a hipnose como uma panaceia. Divulgar listas com os inúmeros benefícios da hipnose. Tenham essas listas algum fundamento ou não. Particularmente desconfio das pesquisas vinculadas por sociedades de hipnose. Sinto no ar o cheiro de procedimentos que não dizem respeito ao espírito científico. Pesquisador trabalhando somente para provar a efetividade de sua hipótese não está fazendo ciência. Como sugere a filosofia da ciência, o pesquisador deve também tentar provar que sua hipótese é falsa. Deve possuir a capacidade para levar em conta os dois lados da realidade. Deve estar aberto às duas hipóteses. A hipnose, apesar do razoável volume de pesquisas existentes, e muitas, se não a maioria, são repletas de confusões conceituais, portanto suspeitas na minha concepção. Então, a hipnose, apesar do volume de pesquisas existentes, ainda não é um fato consolidado, por diversas razões, as quais pude abordar em meu livro Hipnose, Fato ou Fraude. Ponto 2. Exagerar sua eficácia. Não falar dos limites da hipnose, do que ela é capaz e do que ela não é. Isso é uso abusivo. Esse segundo ponto é complementar ao primeiro, se não for o mesmo. Há uma tendência, mesmo em muitos profissionais da área, a fazer vista grossa para os limites da técnica hipnótica. A hipnose pode até ser útil em alguns contextos, mas não deixar claro quais são os seus limites é um procedimento enganoso. 3. O uso abusivo é também não citar pesquisas e experimentos que demonstrem a sua ineficácia em alguns contextos. E essas pesquisas existem. Procuremos, por exemplo, só para começar, pelas pesquisas de Theodor Xenophon Barber e Nicholas Spanos. Há uma ausência enorme de autocrítica entre muitos dos que fazem uso da hipnose. Há uma tendência à mistificação, ao exagero. A hipnose é um mito de grandes proporções. E veja bem, eu não estou dizendo que ela não existe, não estou dizendo isso. Quando digo que a hipnose é um mito, estou me remetendo à ideia de que há ainda muito a ser conhecido, de que ainda é tratada como algo fantástico, fabuloso. Ou seja, é um tema envolto em mal-entendidos e mistificações. Quando dizemos que algo é um mito, estamos também dizendo que já não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira sobre o assunto. Não tenho dúvidas, a hipnose é um mito alojado dentro da própria ciência. Ainda sabemos pouca coisa. E vou citar aqui um artigo científico, um artigo publicado em periódico científico. Mais de um século de pesquisas em hipnose não levou a provas conspícuas da existência de um estado hipnótico. Porém, há evidências de que comportamentos dramáticos associados à hipnose podem ser executados por voluntários não hipnotizados, que não mostram evidências de terem estado em um estado de transe. Comportamentos hipnóticos seriam mais condizentes com representações dirigidas a metas, que é uma teoria do Spanos, que é a Goal Directed Enactment. E indivíduos altamente hipnotizáveis seriam aqueles capazes de responder a interações interpessoais sutis e ao mesmo tempo se mostrar mais motivados para cumprir com demandas sociais e situações de hipnose para se apresentar como bons indivíduos. Sugestões para levantar o braço seriam, na verdade, sugestões para usar habilidades cognitivas para se comportar como se o braço estivesse levantado por si mesmo. Sugestões para amnésia significariam não apenas falha na lembrança da informação em questão, mas definir-se como tendo esquecido o material e, portanto, criar o cenário contextual que inclua não apenas o comportamento desencadeado, mas a experiência subjetiva apropriada. 4. Realizar demonstrações de palco com recursos de ilusionismo e depois não esclarecer isso ao público, mostrando onde houve truques, por exemplo, o que ocorre com certa frequência entre os hipnotistas de palco, fazer isso é abusar ou usar de modo fraudulento.
5. Utilizar pré e pós-sugestão por meio delas produzir espetáculo no palco e depois não explicar como isso foi feito, sob o risco de parecer mágica ou fruto dos poderes excepcionais do hipnotista ou de uma técnica somente acessível a iniciados ou prodígios. Também aí um uso abusivo. 6. É uso abusivo também esconder os fundamentos técnicos básicos camuflados em um arsenal pretensamente infinito de técnicas somente para poder vender mais e mais cursos de hipnose. Atualmente, há 2 grandes ramos de pesquisas ou teorias sobre a hipnose, as teorias de estado e de não estado. As primeiras postulam que a hipnose é um estado e uma técnica especial, um estado de consciência especial e uma técnica, a indução seria uma técnica também especial. As teorias de não estado, por sua vez, postulam que não há nada de especial ou inédito, tanto na técnica hipnótica quanto nos estados que ela produz. Há também visões intermediárias as quais vislumbram a possibilidade de estados especiais, estados reais de consciência, os quais são atingidos por técnicas simples ou já conhecidas há muito tempo pela humanidade, principalmente no plano religioso. Nessa concepção, a hipnose seria somente o modo criado pela medicina para produzir alterações de consciência há muito já obtidas, por exemplo, pelas religiões. Então é algo que nessa concepção já vem ocorrendo desde sempre na história da humanidade e a medicina acabou se apropriando, há 2 séculos mais ou menos, se apropriando disso para dar um outro nome, um nome específico. E um grande problema é a estrutura do campo de estudo. Prevalecem artigos científicos, entre aspas, de revistas de sociedades de hipnose, com baixo fator de impacto. Então, o contexto das evidências, na minha concepção, é ainda muito pobre. Não se sabe ainda ao certo o que é, se é o que é, se existe de fato o que chamam de hipnose. Para isso, estou deixando o link para um vídeo passado que eu fiz sobre hipnose, o último. Estou deixando um link também para um excelente artigo que foi publicado no Psychology Today. Infelizmente, o que mais acontece nesse meio da hipnose é viés de confirmação. Muitas pessoas vivem disso, ganham um bom dinheiro com isso e lutam desesperadamente para provar que a hipnose é uma técnica incrivelmente superior a todas as outras que existem no campo psi. Contudo, fenômenos ou afirmações extraordinárias demandam evidências extraordinárias. Elas alegam que fazem uso de uma técnica com poderes milagrosos, mas as evidências não estão à altura. Alguns grandes canais do YouTube de divulgação científica, os quais trabalham de uma maneira responsável e consistente, fizeram vídeos sobre a hipnose. No caso, o Neurologia e o SciShow estão entre eles. O problema, porém, é que as evidências de que a hipnose seja um estado diferenciado, alterado, um estado especial de consciência, a maioria dessas evidências, se não todas, são advindas de ressonância magnética funcional. E a ressonância magnética funcional está sendo colocada em xeque no meio científico, pois ela produz muitos falsos positivos. Estão descobrindo que os softwares para ressonância magnética funcional produzem cerca de 70% de falsos positivos. Essa descoberta de que a ressonância magnética funcional produz muitos falsos positivos é recente e caiu como uma bomba no meio científico das neurociências. Aqui está uma notícia, divulgação científica sobre isso, que um bug nos softwares de ressonância magnética funcional acabam colocando em questão 15 anos de pesquisa e 40 mil artigos publicados com evidências que estão lastreadas em ressonância, nesses softwares de ressonância magnética funcional. Então, os programas mais populares de ressonância magnética funcional chegam a ter 70% de falsos positivos. 3 dos mais importantes programas de ressonância magnética funcional foi descoberto que eles tiveram taxas de falso positivo de até 70%. Esses achados podem invalidar até 40 mil artigos científicos. E eis aqui, o artigo é de 2016 com esses achados, ele está aqui. É basicamente pesquisadores da Suécia, e aí eles estão tentando entender aqui também que tem uma relação com os métodos estatísticos e tal, e por que isso está ocorrendo. Então isso caiu como uma bomba, o link está na descrição. Para finalizar, fica um lembrete indicado por um amigo meu. Segundo a Sociedade Interamericana de Hipnose, quem não é profissional da área de saúde, que se diz hipnotista e faz propaganda da hipnose como panaceia, está cometendo um crime tipificado no artigo 282 do Código Penal.
Entre no site da Sociedade Interamericana de Hipnose, a regulamentação da hipnose em medicina, parecer do Conselho Federal de Medicina, número 42 de 1999. Então, qual é a conclusão desse parecer do Conselho Federal de Medicina? Eles escrevem assim: a hipnose é então uma forma de diagnose e terapia que deve ser executada tão somente por profissionais devidamente qualificados. Como terapia, pode ser executada por médicos, odontólogos e psicólogos em suas estritas áreas de atuação. A hipnose praticada pelo médico com fins clínicos deve cercar-se de todos os aspectos legais e éticos da profissão. É por isso essencial que haja a especificação dos objetivos a serem perseguidos através da informação aos pacientes, familiares e responsáveis legais. Portanto, sendo reservada a esses profissionais e até por encerrar complicações e conter contraindicações, sua utilização por pessoas leigas configura-se como curanderismo, ilícito jurídico definido no Código Penal no seu artigo 282. E aí o artigo do Código Penal diz o quê? Que exercer curanderismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, e você tem aí uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então fica um pouco a dica aí que talvez essas pessoas podem vir a ter problemas com a lei em nível penal.